é porcaria mesmo, vou bater de frente, pô, é merda, não vai dar pra todo mundo, idiotice mesmo, comecei a bater de frente mesmo, sacou? Porque eu falei, não é possível que isso tá certo, sacou? Não é possível, pô, aquele, Mamute de Silva, hoje até, beijo, Daniel, não tem nada contra o Daniel, mas o Daniel no jogo, mano... Cansadíssimo. Mano, cara, eu lembro que eu fui questionado por ser uma pessoa violenta, eu falei assim, não, cara, é uma questão conclusiva, cara, hoje com 40 anos eu sou um cara mais tranquilo, mas eu com 20 anos eu não ia aturar isso, mano, eu com 20 anos eu ia ser expulso da parada, mano. Porque, cara, não dava, meu irmão tinha umas... E às vezes eu ficava puto, porque a estratégia dele falhou, que era o seguinte, ele me colocou no saco dos caras que ia ralar, né? Ó, essa galera toda tá queimada, essa galera toda vai ralar. Ele me colocou nesse saco de que vai ralar e não me deu oportunidade de ser amigo dele, sacou? E isso eu ficava bolado. Eu falei, pô, meu irmão, tu vai me escrotizar sem tentar me conhecer, qual é a parada? Vocês não ficaram putos, não, que eles já chegaram com essa informação, mano? Pra caralho, não acharam, né, mano? caralho, apelando. Que mocota! É. Então, mas pera aí, cara. Mas assim, os caras passaram perrengue, né? Ficar naquele aquário Num ali. shopping. Eu não sei se eu toparia, mano. Pô, Esse cara quanto tempo? pô, Acho que é uma semana. não, No aquário. Uma semana? Acho que é uma semana. O quê? Não, eu Vai acho. perguntar pro Alex, vou pesquisar aqui. Deve ser. Deve ser. O nosso diretor, que tem 3 computadores na frente dele, a gente fala assim, é isso, Alex? Ele fala assim, deve ser. Cara, mas assim, eu fiquei imaginando. E se ferraram, né, cara? Porque é uma coisa que quando entra as redes sociais, que muda o jogo, tá ligado? Ele entrou com a opinião daquela galera que tava ali na frente dele, daquela semana. Então ele entrou muito convicto, né? Cara. Ele já entrou fofocando, falando dos bagulho, Não, mano. eu lembro, uma coisa que eu pensava que o Vitor Hugo ia tirar muito mais proveito disso, de ser um cara que via muito. Cara, a galera tá panguando, porque você faz a sua narrativa e pensa que o editor tá editando só a sua narrativa, né? Só que ele tem mais de 19 cabeças pra narrar. A pessoa não entende que ela passa o dia todo dormindo, aí quando ela acorda e fala uma coisa pejorativa do jeito que ela fala daquele pente, que ela é uma idiota que tá falando daquilo. Sim. Que ela tá se queimando. Sem precisar a gente ter embate. Muitas vezes eu percebi... Pô, eu comecei, tipo... Eu vejo a trama do Pyong pra me colocar no paredão pra eu sair. Eu falei, jura mesmo que ele achava que isso ia dar certo, mano? Porque se eu tô aqui fora, eu ia fazer questão daquilo dar errado. Mas foi o pessoal de fora... Até a gente mesmo, dali do Twitter, que eu comentei bastante, a gente fez questão de tirar o Pyong porque ele tava soberbo. Mas, mano, cara, esse cara tá muito soberbo, muito. então é ele que tem que tirar. Eu ficava assim, velho. gente, será que eu tô louco? Mano, e como vocês comemoram quando ele sai? Mano, não, sabe por quê? Ele me deixou... Cara, eu te juro, eu não tenho nada contra ele até hoje, não tenho nada contra. Eu lembro que no jogo eu fiquei muito bolado porque ele tentou tirar o equilíbrio emocional do Prior e do Lucão. Eu senti até quase uma provocação, tá ligado? Pra ver se os moleques perdiam até a cabeça. E isso eu falei, pô, não, isso aí não é maneiro. Isso aí não é maneiro. Até porque tu vai até provocar uma expulsão, alguma coisa. Mas, pô, pra que isso? Teve um momento ali que eu botei isso na minha cabeça e fiquei chateado ali com ele. Mas foi uma questão de jogo, sabe? Até porque era muito engraçado. Eu gostava do Pyong, mesmo a gente sendo adversários abertos assim no jogo, a gente sentava e conversava sobre a vida. A gente conseguia desconectar um pouco do jogo. O Pyong tinha isso de bom, sabe? Ele é um cara gente boa nesse sentido. Eu lembro quando a gente esquecia do jogo, quando ele esquecia aquela soberba dele do jogo, na época eu não conhecia ele pessoalmente, assim, eu conhecia ele lá no jogo. Ele era, porra, era uma das conversas mais sadias que tinha ali, cara. Eu fiquei várias e várias vezes ali conversando com ele. Acho que você devia olhar pra ele e falar assim, você devia ser assim, coreano, o tempo todo. Cara, tanto é que quando o Prior fala, mano, eu vou botar aquele coreano no paredão, não sei o que eu falei, cara, tu tá fazendo... Aí eu falo assim, caraca, eu olhei pro Pyong e eu falei, tu é filha da puta, né, mano? Porque tu fez a cabeça do cara. Contra você mesmo. Porque ele sabia como provocar as pessoas. Mas na cabeça de vocês lá dentro Por isso que eu parei de falar com ele, eu não dava chance nem dele me provocar. Bom dia, o caralho. Bom dia, o caralho. Por isso que eu não dava chance nem de me provocar, porque o Pyong sabia mexer no brilho das pessoas. Sacou? E aí quando eu falei, olha, Prior, não, cara, você é forte, não sei o que. Eu falei, brother, eu não sei, mano. Olha só, foi o seguinte, cara. Aí eu também dei uma cansada. Eu falei, cara, faz o seguinte, vai, bota. Porque eu quero que você prove que você fez o que ele quis, tá?
E se eu sair, cara, eu tô de saco cheio já também, mano. Essa galera aqui, pô, não sei como é que tu consegue, mano. Uma saudade da minha filha. Maior saudade da Pinar, pá. Bota. Vai, Mas bota. na cabeça de você não achava que o Pyong era o mais forte? Eu pensava que ele ia ser o campeão, mano. Sério? Eu pensava. Eu pensava também, antes No começo eu achava. antes dessa soberba toda, eu falei assim, mano, o Pyong tá sabendo jogar, assim, manipular o jogo, assim. Pô, o 19 foi muito da internet também. Então eu falei assim, essa parada de algoritmo. E, pô, a Coreia do Sul tava. Eu lembro que era sempre tópicos de comentário, de K-pop. Eu achei que ele ia tá com um apelo popular, com a juventude muito forte. Sacou? E é uma galera que tá mais ativa, né, nessa questão toda. Tanto é que eu acho que as meninas também, pô, tem um exército dessa linha mais jovem aí, que são engajadas pra caramba. Sacou? A própria Manu, né? Não, e a Manu revolucionou a forma de você fazer uma campanha pro Big Brother, mano. Foda, E mano. palmas pra ela, na Ela boa. ditou, né? Como o próximo Big Brother. Ela meio que ditou. Mano, eu entrei no Big Brother, assim, tava o André, né? E o Hugo, que são meus amigos, cara. A gente é meu amigo de teatro. Eu falei assim, ei, mano, vou pro Big Brother. Aí ele, e aí, quem vai cuidar das suas redes sociais? Ih, mano, eu nem pensei nisso. Eu fui pro Big Brother assim, eu nem pensei nisso. Aí eu falei, dá pro Carlinhos, deve ser, mexe melhor do que vocês. Aí ele falou, não, cara, a gente não vai botar você num programa como Big Brother com teu filho administrando tuas redes. Que ele vai sofrer, né, Aí eu mano? falei, mano, mas o que eu vou fazer? Aí eu lembro que a Gabi, que era minha empresária da banda, ela conseguiu uma pessoa pra administrar. Mas por um preço, eu falei, só posso sair quando eu sair e pagar. Aí a pessoa, tudo bem. Só que foi muito engraçado, porque essa pessoa, assim, na terceira semana, eu acho, segunda semana, o meu Instagram pulou de 23 mil para 300 mil. A pessoa já não sabia administrar aquilo, já era muita loucura. Quando teve, não sei que teve uma guinada, acho que foi quando o Felipe Neto abraça ali a gente ali e tal, que vem uma galera, sacou? Que vira 1 milhão, aí a mina, não sei mexer nisso. Caralho, ela sai tem muita fora. gente. Largou na mão do Hugo do André, mano. O Hugo não sabia nem usar o Twitter, mano. Nossa, mano. Aí ele começou a ouvir todo mundo que vinha na DM. Ele fala, o Babu tem que ter um Twitter. Aí ele, tá. Aí ele, cara, o Hugo é meu produtor hoje. Eu falei, cara, mano, ele faz assim, teve um momento de erro de estratégia. Ele veio me falar, pô, cara, eu vacilei naquela hora. Passa, eu falei, cara, tu vacilou no quê, mano? Tu tá mexendo no Twitter, viado. Não sei o quê, pô. Que a gente não mexia. Mano, a gente não eu só sabia ele botar foto no feed, tá ligado? Só isso. Eu vi hoje você perguntando. É aqui que silencia, né? Isso foi engraçado, mano. Ele pegou...